Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre plano tangente. Primeiro vamos começar lembrando de uma coisa que a gente aprendeu lá no cálculo de uma variável. A gente aprendeu um negócio chamado reta tangente. O que era reta tangente? Era uma reta que tocava na curva que é gráfico de uma função f de x num único ponto, que era o ponto P0, que era o chamado ponto de tangência. E nesse ponto, a reta tangente e a curva, que é gráfico da função, elas estão muito juntinhas, como se fossem a mesma coisa, tipo, quase contrariando as leis de Newton, ocupando o mesmo lugar no espaço, beleza? Aqui, no cálculo de várias variáveis, o que acontece é que as coisas saem do plano e vão para o espaço. Então, essa nossa curva aqui, ela se transforma numa superfície, que vai ser gráfico de uma função de duas variáveis, né? F de x e y. E a nossa reta tangente vira um plano tangente, que tem as mesmas propriedades da reta tangente. Ele toca na superfície que é gráfico da função f de x e y num único ponto, que é o ponto de tangência P0, e nesse ponto o gráfico da função e o plano tangente estão coladinhos um no outro, beleza? Show! Agora a gente já sabe o que é um plano tangente. Vamos pensar como equacionar um plano tangente, mas primeiro vamos começar equacionando um plano qualquer. O que a gente precisa para equacionar um plano qualquer? A gente precisa de duas coisas. A primeira delas é um ponto que pertença ao plano, que no caso, um ponto que pertence ao plano, calma, eu estou adiantando as coisas, e um vetor que seja normal ao plano. E aí, a nossa equação do plano é esta equação aqui. Isso aqui é um vetor que pertence ao plano, produto escalar com um vetor que é normal ao plano, e produto escalar entre dois vetores perpendiculares tem que dar zero. Então essa aqui é a equação do plano e a essência é essa. Um vetor que pertence ao plano, escalar com um vetor normal, produto escalar dos vetores perpendiculares é zero. Beleza. Aí, agora, a gente já sabe equacionar um plano qualquer. Então vamos equacionar um plano tangente finalmente. Se para equacionar um plano qualquer a gente precisava de um ponto no plano e um vetor normal, para equacionar um plano tangente, a gente também vai precisar dessas duas coisas, um ponto no plano e um vetor normal. Beleza, agora quem é quem? Tipo, quem vai ser esse ponto no plano e quem vai ser esse vetor normal? O ponto no plano já está dizendo aí, o P0 é aquele que eu disse que era ponto de tangência, então o ponto P0 vai ser o ponto de tangência. Show! Agora, quem é esse vetor normal ao plano tangente? Lembra que eu falei para vocês que o plano tangente, ele encosta no gráfico da função, e aí nesse ponto eles são a mesma coisa? Então, e lembra também quando a gente estava falando sobre vetor gradiente, a gente disse que o vetor gradiente ele era perpendicular a uma superfície. Então, se o vetor gradiente é perpendicular a uma superfície e no ponto de tangência o plano tangente está encostadinho na superfície, o vetor gradiente ele também vai ser perpendicular ao nosso plano tangente. Assim, o vetor normal ao plano tangente vai ser o vetor gradiente de f. E aí, a gente já tem então o ponto P0 e o vetor normal, é só a gente substituir na equação do plano. Essa equação aqui é a mesma que eu mostrei antes, só que agora no lugar de vetor normal eu coloquei quem é o vetor normal. Beleza, tem um outro jeito de mostrar essa equação aqui, que é abrindo esse produto escalar. E aí a gente vai ficar com derivada parcial de f em relação a x vezes esse primeiro, mais derivada parcial de f em relação a y vezes esse segundo termo, mais a derivada parcial de f em relação a z vezes esse terceiro termo aqui. Beleza? Tá. Agora, então, vamos aprender a como a gente faz para calcular efetivamente um plano tangente. Imagina que a gente tenha essa função aqui e este ponto de tangência. E aí a gente quer descobrir o plano tangente a esta função nesse ponto. Como a gente faz? Para isso, para a alegria de todos, a gente tem um passo a passo, que aí a ideia é só a gente seguir esse passo a passo sempre e a gente vai sempre acertar as questões. Não é ótimo? Então vamos aprender esse passo a passo para poder seguir ele sempre. O primeiro item do passo a passo diz pra gente, caso necessário, substituir f de x, y por z na equação aqui da superfície. Nesse caso, a gente tem f de x, y, então a gente vai precisar tirar esse f de x, y e chamar isso de z. Beleza, aí depois a gente joga todas as variáveis para o lado esquerdo e chama de fzão de x, y, z. Depois a gente vai lá e calcula o gradiente dessa função fzão que a gente acabou de achar. Depois a gente substitui o ponto P0 nesse gradiente e calcula o gradiente no ponto P0, que é o ponto de tangência. E aí, este vai ser o vetor normal do nosso plano tangente. E aí, por último, é só substituir na equação do plano tangente qualquer uma daquelas duas que eu mostrei para você. Elas são a mesma equação,
só que uma está aberta, né, entre aspas, e a outra está fechadinha. Mas elas são a mesma equação, você pode usar a que você se sentir mais à vontade. Beleza? Tá, então vamos fazer esse exemplo aqui acompanhando o passo a passo. Vamos começar pelo primeiro item, que diz pra gente substituir f de xy por z na equação da superfície. E a gente já viu que dessa vez a gente vai precisar fazer isso. Então, vamos lá. No passo 1, a gente vai pegar e vai, em vez de f de xy, a gente vai botar z é igual a 1 menos x² menos 2y². Depois, no passo 2, ele diz pra gente jogar todas as variáveis pro lado esquerdo e chamar de f de xy, z. Então, vamos fazer assim, vamos pegar z, aí vamos passar o x² para lá, mais x² mais 2y² menos 1. E aí, a gente passa tudo para o lado esquerdo, né? E aí a gente chama isso de f de x, y, z. Beleza, definimos nossa função f. Agora, a gente calcula o gradiente de f. Então, no passo 3, a gente calcula o gradiente de f. Para isso, a gente calcula as derivadas parciais da nossa f em relação a x, coloca na primeira componente. Aí vai ficar 2x em relação a y, vai ser 2 vezes 2, 4y. E em relação a z vai dar 1. Beleza. Aí no passo 4, a gente substitui o ponto P0 no gradiente. Então, a gente calcula o gradiente de f no ponto, qual é o ponto P0? 1, 1 e menos 2. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2. 4 vezes 1 vai dar 4 também. E 1 é 1 mesmo. Beleza. Aí a gente tem no passo 5 dizendo que o vetor normal do nosso plano vai ser esse vetor gradiente que a gente acabou de calcular. Então, no passo 5, a gente faz que n é igual a 2, 4 e 1. E aí, o passo 6 é, finalmente, substituir na equação do plano tangente. E aí, a equação do plano tangente era aquele negócio. X menos x0, x0 vale 1. Y menos y0, o y0 vale 1. Z menos z0, o z0 vale menos 2, então vai ficar z mais 2. Produto escalar com o vetor normal, que é 2, 4, 1. Isso tem que ser igual a 0. Aí, a gente pode abrir, só chegar um pouquinho mais para cima aqui. Aí, agora a gente pode começar a abrir isso daqui. A gente vai ficar, então, 2 vezes x menos 1, mais 4 vezes y menos 1, mais 1 vez z mais 2. Isso tem que ser igual a 0. Aí, então, a gente vai ficar com 2x menos 2, mais 4y menos 4, mais z mais 2 igual a 0. Vou deixar só constante de um lado e passar só variáveis de um lado e passar as constantes para o outro. A gente vai ficar com 2x mais 4y mais z é igual a 4. E essa daqui é a expressão do nosso plano tangente. Tranquilo? É isso, galera. Só seguir o passo a passo. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.